Faz planejamento de mídias digitais? Olá, meu nome é Rosângela Andreasa, sou administradora, especialista em marketing digital, sócia da HRM Consultoria e idealizadora da marca Placar Empreendedor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que eu acredito ser altamente relevante, que é o planejamento de mídias digitais. E todo planejamento a gente precisa começar sabendo para quem a gente quer vender, para quem a gente quer nos relacionar. E para isso a gente precisa ter de uma forma clara, principalmente no mundo online, qual que é o perfil, qual é a persona, o avatar, ou seja, quais são as características do comportamento. Então, quanto mais informações eu tiver de quem eu quero alcançar, de que valor, de que dores esse público sofre, maior vai ser o resultado nas mídias sociais. Então, eu preciso saber faixa etárias, gostos, preferência, estilo de vida, se são pessoas mais formais, se são mais descontraídas, se gostam de esporte, se gostam de notícia, se tem tempo livre, quais são os horários que elas funcionam um pouquinho melhor, que tipo de conteúdo elas consomem, informação, quem são as pessoas que são a referência, se elas preferem uma imagem mais formal, se elas preferem uma coisa mais, uma produção mais elaborada, porque a gente se conecta com quem tem os mesmos valores do que a gente. Por exemplo, se eu tenho um estilo de vida que gosta de esporte, provavelmente eu vou me conectar muito mais facilmente com marcas que tragam um pouquinho dessa pegada, em alguns momentos, alguns desses conceitos. Se eu sou uma pessoa que valoriza muito a questão da qualidade de vida, eu preciso que a sua empresa, de alguma forma, ela demonstre isso também nas suas ações. Se eu quero uma empresa que ela te dê, se eu sou uma pessoa mais tradicional, talvez eu prefira uma linguagem mais formal. Então, a própria linguagem, tudo que a gente vai fazer, que a gente vai desenvolver na sequência, vai depender muito para quem. Então, não existe um caminho único quando a gente vem para as redes sociais. Quanto mais informações a gente traçar, quanto mais claro tiver a persona, quanto mais claro tiver o avatar de quem a gente gostaria de trabalhar, fica muito mais fácil. Eu até quero aproveitar, se alguém quiser, pode estar enviando um direct no Instagram do Placar Empreendedor, que a gente vai estar encaminhando para vocês uma ferramenta sobre todo esse planejamento, ajudando vocês a definir de uma forma muito clara. Por exemplo, no Placar Empreendedor, quem que é o nosso avatar, quem que é a nossa buyer persona? São empresários, donos de micro, pequenas e médias empresas. São empresários que têm um negócio com até 5 anos, que em alguns momentos se sentem solitários, que estão em busca de informações e que precisam se reajustar a todo esse novo contexto. E que eles buscam, são empresários entre 25, 45, 50 anos, que buscam informações de forma online. E que para comprar, para adquirir conhecimento, para se relacionar, para gastar o tempo dele ou investir o tempo dele, ele quer algum conteúdo de valor, que ele se preocupa qual que é a fonte, qual que é o embasamento, o que a pessoa produziu até agora. Olha quanta informação só sobre o avatar que a gente quer alcançar e que quer conquistar. E lá na sua empresa. Então, se eu tenho uma loja de roupa, meu público é mais jovem, é mais descontraído, ele é ligado a grifes, a marca, ele é um público mais de balada, ou é um público mais de trabalho, mais reservado, de eventos intimistas. Então, olha quanta coisa que é importante. Então, para cada público que a gente vai trabalhar, a produção de conteúdo, a produção das peças publicitárias, as promoções, as campanhas, tudo que a gente vai criar precisa ser pensado estrategicamente. Então, não existe um bom planejamento de marketing digital sem uma boa definição de uma persona. Então, quanto mais detalhado, quanto mais eu conhecer principalmente as dores. Então, o que são as dores? Quais são os problemas desse público? Quais são as dificuldades que ele enfrenta lá no seu dia a dia? No caso de uma loja de roupa, por exemplo, a dificuldade pode ser se vestir de forma rápida, a dificuldade pode ser em conseguir peças de um determinado tamanho, a dificuldade pode ser combinar, ter versatilidade nas peças, a dificuldade dele pode ser encontrar peças que atendam o seu estilo, que ele não quer seguir uma regra. Então, quanto mais características eu tiver, quanto mais detalhes eu tiver sobre o perfil, sobre o comportamento do consumidor, maior vai ser a minha assertividade em todas as plataformas que eu vou trabalhar. Eu preciso saber em que horário que ele está conectado, quais são as plataformas,
a linguagem, se ele quer uma coisa mais formal, mais descontraída, se ele quer um vocabulário mais técnico, se ele prefere algo mais simples. Então, tudo isso a gente vai estar construindo a questão da marca, a questão dos valores, dos propósitos que são importantes para eles, porque de repente eu estou preocupada em fazer uma campanha de sustentabilidade, preocupada lá com o meio ambiente, mas para o público que eu atender talvez isso não seja tão importante, talvez ele esteja muito mais preocupado com o problema social que tem lá no bairro dele. Então, se eu abraçar essa causa, provavelmente eu vou conseguir um engajamento, uma proximidade, uma conexão muito maior com o meu consumidor. Então, eu estou até falando bastante sobre o avatar, sobre a persona, porque eu acredito que é o ponto de partida para qualquer negócio, para qualquer empresa. Então, um bom planejamento, ele sempre vai começar com a definição para quem eu quero vender, o que essas pessoas valorizam, que horário que elas consomem, quais são os canais, as redes, que tipo de imagem que ela busca, que tipo de conteúdo. E para cada segmento, para cada negócio, as estratégias vão ser diferentes. Então não adianta eu copiar um concorrente que talvez o público dele seja diferente do meu e o que funciona para ele não vai funcionar para mim. E às vezes acontece muito isso. Ah, Rosângela, mas eu fiz o que todo mundo está fazendo. Esse foi o seu erro. Fazer o que todo mundo faz não vai te fazer diferente, não vai te fazer único, não vai te fazer especial. Então, para quem você quer vender? O que vai te tornar único, especial? O que vai engajar? Como é que você vai solucionar o problema das pessoas com quem você realmente trabalha? Então, esse é o ponto de partida para a gente fazer um bom planejamento. Para quem eu quero vender, aí eu vou começar a fazer o quê? Listar as dores. Nós recomendamos que vocês listem no mínimo 10 dores, 10 problemas que esse perfil de cliente costuma ter lá no seu dia a dia. Ah, vestir com agilidade, não ter tempo para ir comprar, ter muita marca que ele está divulgando sem saber qual a sua escolha, a questão de um tamanho específico que ele não encontra, ele quer mais versatilidade, ah não, ele não encontra uma marca que se conecta. Vou pegar o nosso caso que acho que vai ficar mais claro. Então, esse empresário que tem um negócio até 5 anos, que é no máximo até um médio empreendedor, qual que são as principais dores? E eu acredito que sejam as suas. Em alguns momentos se sente solitário, às vezes não sabe como converter estratégia realmente em resultado. Em muitas situações ele não sabe como conciliar tantos papéis dentro da sua empresa, então ele precisa ser dono, ele precisa executar, ele precisa gravar um vídeo, ele precisa controlar o financeiro, precisa comprar, precisa fazer marketing, precisa cuidar da família, precisa viajar, precisa descansar, enfim. Olha quanta coisa, quanta dor só do público-alvo com que nós do Placar estamos trabalhando, que é o público que a gente quer entregar um conteúdo de valor para ajudar as pequenas e as médias empresas a se fortalecerem, a crescer. E a gente acredita que a união, que a junção de conteúdo é que faz a diferença. Tanto que nós não temos intenção de trabalhar, apesar da minha imagem até o momento ser a que está mais aparecendo, porque eu preciso engajar e conquistar outras pessoas, mas não é essa imagem só que eu quero trazer para o Placar. Eu quero trazer a imagem de negócios que deram certo, de pessoas que fazem e acontece que se recriam dentro da crise. Então essas são as dores. Para cada uma dessas dores, quais são os temas que a gente vai estar trabalhando, que tipo de conteúdo eu vou estar gerando? Então, no nosso caso, a gente precisa levar que tipo de conteúdo? Informações de ferramentas gerenciais, algum conteúdo de como ele fazer um planejamento melhor, de como gerenciar lá melhor o seu time, de como gerenciar melhor o seu financeiro, de ferramentas de produtividade, de alta performance, trazer cases, resultado. Olha quanta coisa a gente pode estar produzindo, trazer um pouquinho dos nossos bastidores, um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do cotidiano das empresas que eu estou atendendo dentro daquilo que pode, e da mesma forma lá no seu negócio, lá na sua empresa. O que o seu cliente quer saber? Ele quer saber se você realmente está praticando uma atividade física, se for o caso do público se engajar. Ele quer saber se você está se arrumando, se você está maquiando, se ele está preocupado ali com a beleza, com a autoestima. Então depende muito do que você está vendendo, depende muito do que você está comunicando. No nosso caso, a gente quer vender o quê? Conhecimento, informação de valor. A gente quer que tudo que a gente leva para o empresário, ele consiga converter em estratégia e em resultado, que ele consiga ter uma sustentabilidade e um crescimento do negócio dele. Então a gente está fazendo isso, gravando vários vídeos, trazendo conteúdo, a gente vai estar trazendo ferramentas. Então a gente está produzindo, tem um material produzido já
para 6 meses. E o plano, quando a gente faz um planejamento de mídias, é justamente isso. Então a gente começar a saber o que eu vou postar, porque não adianta nada eu ir lá para a rede social e todo dia eu não fizer 1, 2, 3 postagens de repente no feed, no caso do Instagram, e isso é a métrica que vale hoje, então a gente tem que acompanhar porque as coisas podem mudar. Eu tenho que pensar nas datas especiais, o que eu posso vender, o que eu posso montar de combo, e a rede social ela não deve servir só para vender, ela deve servir acima de tudo para conectar-se com pessoas. Então o que você pode oferecer em termos de entretenimento, o que você pode oferecer em termos de conteúdo, de conhecimento. Então você faz uma programação dia a dia, semana a semana, e não esqueça de considerar datas especiais, não esqueça de considerar o seu produto, o seu serviço, o que você quer vender, o que você quer comunicar em cada momento. E pensa muito na imagem que você quer transparecer, o que você quer ser referência para o seu cliente. Se você quer ser referência em informalidade, você não pode ser muito formal. Se você quer vender liberdade, você não pode ser escravo da sua rotina, do seu trabalho, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Se você vende autoestima, se você vende beleza, você não pode estar ali todo o tempo desleixado. Da mesma forma que às vezes você está vendendo ali um estilo de vida mais livre, mais natural, mais à vontade, e não consegue trabalhar isso. Eu brinco, né, que o meu sonho é montar um negócio na área esportiva, porque aí eu vou poder andar só de tênis e de roupa de academia, que é uma coisa que eu ando. Mas no meu trabalho com empresas eu não posso andar somente dessa forma. Então a gente tem que pensar para quem a gente quer se comunicar e o que a gente vai gerar de valor. Então no meu caso, a minha experiência é importante. E lá na sua empresa, o que é importante? É os bastidores, é a sua equipe, é o seu time, o seu dia a dia, são dicas, são diversões relacionadas ao seu segmento, à sua atividade. Então a gente precisa fazer esse planejamento de uma forma pensada, estruturada para cada realidade. Então você pode sim pesquisar Instagrams de grandes empresas, de empresas que funcionam, mas encontre a sua fórmula, encontre o seu DNA e não deixe de trazer um pouquinho da sua personalidade. Por exemplo, eu não posso querer ser uma pessoa o tempo todo maquiada, o tempo todo arrumada, o tempo todo produzida, porque eu não tenho esse tempo. E na verdade até poderia conseguir, mas para mim não é o mais importante. O mais importante para mim é conseguir atender os meus clientes, é conseguir alavancar minhas 2 empresas, é conseguir fazer a minha atividade física, é ter o meu final de semana para descansar. Então hoje eu priorizo muito o equilíbrio. Eu já fui escrava, já fui workaholic, mas eu adoeci por isso e hoje eu mudei. E é esse estilo de vida, é essa característica que eu trago para o DNA da minha empresa e é isso que eu procuro trazer dentro do meu planejamento de marketing, dentro do meu planejamento de conteúdo. Agora você precisa pensar lá na sua empresa. Se você está vendendo autoestima, como é que você pode oferecer isso? Além do seu produto, do seu serviço, como é que a pessoa pode melhorar isso? Então, às vezes, algumas dicas de autoconhecimento, algumas dicas de outras atividades físicas que vão contribuir para que ela esteja mais bonita, mais arrumada, que ela tenha uma produção, alguma dica de maquiagem, dicas de combinações. Então tem uma série de fatores que você tem que pensar especificamente no seu negócio, lá na sua atividade. Então não existe regra, existe aquilo que funciona para você e é você quem tem que encontrar esse caminho. Não deixe de planejar, porque ter isso por escrito, ter isso formalizado é o que faz a diferença. E aí eu quero saber de você, se você vai fazer tudo no improviso ou você vai fazer parte de quem constrói, de quem insiste, de quem persiste, de quem faz acontecer e que marca ponto quanto quis. Em que time você está?